Saquem suas fichas e rolem seus dados porque está começando mais um vídeo aqui no meu canal. Eu sou o Jonathan e hoje nós vamos falar sobre, finalmente, a minha campanha de RPG que eu encerrei recentemente. Primeiramente, um feliz ano novo para todos vocês. Esse é o primeiro vídeo que eu estou gravando que vai ser lançado em 2021, que eu tenho certeza que vai ser lançado em 2021. Eu quero agradecer a todos vocês que se inscreveram no canal, que me deram apoio, que deram seus comentários, que vieram gastar um pouquinho do seu tempo vendo as minhas ideias aqui no meu canal. Isso está sendo muito importante para mim nesse momento de pandemia, nesse momento que eu estou desempregado ainda, que eu estou tentando me reorganizar, me reerguer, que eu estou tentando fazer as coisas melhores. Sobretudo porque 2020 foi uma bosta. Inclusive o ano está encerrando de maneira maravilhosa, porque está chovendo aqui fora, tá ótimo, tá com uma saudade de chuva, acho que já fazia uma semana que não chovia. Então eu tô amando tudo isso. Estou com planos do canal, ainda coisas bem tímidas, afinal de contas o canal ainda não é tão grande, também não está me dando rendimento. Mas eu espero que todo mundo que vier agora a ver os meus vídeos aqui no canal que se inscrevam. Eu preciso de 1000 inscritos para começar a tentar monetizar. Eu preciso também de mais horas de vídeo, mas eu tô tentando ver o que eu posso fazer. Eu também estava com o plano de fazer a versão editada das lives, coisa e tal, né? Mas infelizmente deu com os burros na água, que nem eu falei, eu acabei deletando as lives. Mas por causa disso eu vou tentar uma abordagem diferente. Não vai ter a primeira parte, né, toda, eu até privei os vídeos anteriores, porque já que ia faltar o restante eu não ia deixar um buraco ali. Então eu vou fazer provavelmente um vídeo de resumo da Jornada Heróica, comentando sobre como ela tá no total. Acredito que hoje, não hoje, mas nessa semana agora, a gente vai jogar o final da primeira parte, do primeiro grande pacote da Jornada Heróica, e aí eu vou gravar um vídeo falando sobre isso. E depois eu vou baixar as lives e vou postar as lives na íntegra no canal mesmo. Eu preciso de X mil horas de vídeo postado no canal, então eu vou aproveitar usando o que tem lá na Jornada Heróica, tá? Vai ser um pouco mais chato porque eu não vou editar? Vai. Mas assim, eu acho que eu vou fazer esse tipo de edição que eu tô pensando para uma campanha minha e provavelmente uma campanha menor. Ou pelo menos uma campanha em temporadas, alguma coisa do tipo. Eu não vou tentar impor as minhas ideias com uma propriedade intelectual que envolve outras pessoas no comando. Eu já tive treta com o Guilherme por causa disso, e eu vou falar mesmo, a treta me envolve também. Não é a grande treta e tal, mas eu percebi que se eu tentar fazer algo com outra pessoa no comando, vai dar ruim. Por mais que seja meu amigo, que goste das mesmas ideias que eu, que a gente tenha um bom tino criativo entre os dois e tal, não vai dar certo. Então, achei melhor pegar e eu vou botar na íntegra que tá lá. Então, se sair treta, se sair choro de criança, cachorro latindo, me desculpa, mas eu tô mandando o áudio na íntegra. Talvez eu faça algum esquema pra gravar o áudio, mas acho que eu não vou nem fazer isso porque vai dar trabalho demais pra algo que não vai trazer grande recompensa, por assim dizer. Não que não vale a pena, mas é porque eu não vou poder fazer tudo aquilo que eu quero. Porque a galera não vai... A galera vai chiar. Na verdade, assim, a grande maioria do pessoal que tá ali na Jornada Heróica, quem eu conheço mesmo, é o Guilherme. Os outros são amigos dele. Então eu vou tentar fazer essa coisa de um jeito diferente. E aí vocês vão ficar sabendo quando eu for fazer. Recadinhos iniciais dados, vamos falar então da minha campanha. A Vingança Élfica, ela nasceu na Dragon Slayer, a revista que tinha surgido depois da morte prematura da Dragão Brasil, antes do seu retorno. Na Dragon Slayer número 33 e 37, ela era como se fosse uma mega campanha. A ideia dessa campanha era possibilitar aos elfos dar um payback, né, dar um troco pros goblinoides. Quem idealizou essa campanha toda foi o Gustavo Brauner, um dos antigos
autores de Tormenta. Existia um grupo que a gente chamava particularmente de Sexteto, em que eram 6 autores. J.M. Trevisan, Marcelo Cassaro, Rogério Saladino, que era chamado de Trio Tormenta, e o Trio Ultimate, referenciando os quadrinhos da Marvel, que era o Guilherme Deisvalde, o Leonel Caldela e o Gustavo Brauner. Por conta de divergências criativas, o Gustavo Brauner saiu da Jambô Editora e largou todos esses plots para trás. E por uma questão de respeito, acredito eu, além de propriedade intelectual, o plot da Vingança Élfica foi descontinuado. Bebam água. Assim como outros plots que o Gustavo estava tocando, como por exemplo da cisão Endoerim, que eu acho que era um plot muito foda e que infelizmente acabou morrendo. Então oficialmente vocês não vão ver uma continuidade desse plot. Por mais que Doherin, no geral, no cenário, esteja bem quietinho. Tipo, os anões... bico fechado, não cita mais isso. E provavelmente qual que foi os motivos que motivaram, né, a saída do Brauner? Provavelmente foi os livros que estavam sendo planejados, A Flecha de Fogo e A Deusa no Labirinto. Porque que é negócio, né? Quando você está em um grupo para poder ter ideias, vence a maioria. E muito provavelmente a maioria aprovou mais a ideia do Leonel de fazer a Flecha de Fogo do jeito que ela foi e de fazer os eventos da Deusa no Labirinto do jeito que foi. Se vocês querem saber o que eu acho da Flecha de Fogo e da Deusa, é só vocês verem os meus vídeos que eu falei sobre esses dois livros. Eu vou deixar os links aqui embaixo na descrição. Eu quase nunca boto os cards porque dá muito trabalho. Então é só vocês darem uma procuradinha aqui no canal, vocês vão ver o que eu acho e o que acontece caso vocês não se importem com spoiler. Então tá, de onde que veio a minha ideia de fazer essa campanha, de finalizar a jornada da Vingança Élfica? Basicamente foi quando um dos meus grandes amigos, o Padilha, do Spirit, o mestre que não termina uma campanha já faz 10 anos, ele tinha terminado de ler a Flecha de Fogo, porque ele estava esperando sair para Kindle, né? Ele tá morando atualmente nos Estados Unidos, então ele não podia comprar o livro físico, então ele estava esperando sair na versão digital pro Kindle dele, né? Então, faz bastante sentido. Então, demorou um pouco para ele conseguir comprar o livro, então todo mundo já tinha lido, coisa e tal, e ele foi lá e leu depois. E quando ele terminou de ler, ele ficou alucinado, alucicrazy. E por causa disso, ele pegou e veio falar comigo e tal, a gente foi lá conversando, coisa e tal. E aí chegou um certo momento que ele falou assim, caraca, imagina só como que ficou a Vingança Élfica durante a Flecha de Fogo, se tivessem continuado a Flecha de Fogo. E eu olhei assim e... vou te roubei a ideia. Ele falou tranquilo, de boa, faz aí o que você quiser. E eu botei já a dar uma escrevinhada no que eu tava pensando em fazer. A campanha em si, ela é dividida em 3 partes oficialmente. A primeira parte se chama O Teste, e ela é, como o próprio nome sugere, um teste do idealizador da vingança, o Mytherius Morion, de testar as capacidades dos personagens e, posteriormente, deles efetivamente fazerem um serviço direto para a Vingança Élfica. Então essa primeira aventura, o teste é dividida em 2 partes. Depois vem a segunda parte, o Invasão a Labnor, que é quando os jogadores efetivamente vão para Labnor. Ela é dividida também em 2 partes. A primeira parte é a viagem de Malpetrim para Labnor, uma viagem perigosa pra cacete, com muito encontro no meio do caminho, encontros bem interessantes. Já a segunda parte já é em Labnor e é buscar estabelecer um local para onde a vingança pudesse se estabelecer, criar um posto de comando avançado no coração de Labnor para começar a fazer várias missões para tentar desmantelar a Aliança Negra. Já percebam aí que quem leu A Flecha de Fogo sabe que isso por si só já é uma ideia bem idiota, porque é praticamente impossível, eles dominaram o continente inteiro, não tem como fazer isso. Então você já anota aí do porquê que o Gustavo bateu cabeça com os outros autores e resolveu sair. Aí tem, oficialmente, uma terceira parte que envolve os
os jogadores descobrirem que tinha uma cidade anã lá em Lemnor, que eu particularmente não gosto. Tem a primeira parte lá que você descobre as ruínas, coisa e tal, um dungeon crawlzinho, pá, pô, bacana. E depois tem uma parada de uma viagem no tempo, coisa e tal. Como eu posso dizer, eu não gosto dessa parte. Eu acho que ela é confusa, porque a ideia é uma campanha de elfos contra goblinoides. O que tem a ver a porra dos anões? Tá, ela é pra estabelecer que existia uma outra população de anões separada de Doherin, porque o limite de Doherin ele é só em Arton Norte. Ele atravessa um pouquinho pra baixo e tal. Vocês devem estar vendo o mapinha aqui do lado. Mas não orna com o resto da aventura, saca? E aí então eu resolvi que eu ia limar essa parte completamente da minha campanha e eu ia fazer uma coisa própria e dali já ia direto pra invasão de Lenore. Já decidido isso, eu fui chamar os jogadores. Na época, lá por junho, julho, eu ainda estava dentro da masmorra de Valkyria, ela ainda era um lugar bem mais agradável, e eu chamei uma galera que talvez quisesse jogar. Eu peguei e chamei a galera aleatória lá assim, né? Falei, galera, eu tô querendo fazer uma campanha da Vingança Élfica, vamos aí jogar, blá blá. E aí, responderam dois rapazes. Um rapaz que eu não lembro o nome porque ele sequer jogou com a gente, ele quitou, sumiu do mapa. E o Lucas, um cara que eu gosto muito dele, ele é um cara muito gente boa, ele tem as ideias muito maneiras. Eu espero poder jogar com ele mais vezes. Também chamei meu amigo Guilherme, então ele resolveu jogar com um personagem dele que ele gosta bastante, eu já vou falar sobre eles. E chamei também uma novata, a Kelly. Conheci ela recentemente, estava conversando com ela, falando sobre as coisas de RPG, e ela se interessou, e eu convidei ela para jogar. Então, nós tivemos 2 veteranos e uma novata. Além disso, eu tinha tentado chamar depois que o moleque deu scam na gente lá, nunca mais apareceu, sequer respondia as mensagens. Eu tentei chamar um outro guri, que esse também acabou desistindo em cima da hora. E aí eu chamei outro amigo meu, o Rodrigo. O Rodrigo ele jogou um pouquinho com a gente, jogou 2, 3 aventuras, mas por conta do emprego dele, exigir muita atenção dele, ele acabou tendo que quitar também. Nesse momento eu pensei assim, caraca, eu acho que é só pra ser nós 3 mesmo, então eu fechei, era nós 3. A equipe consistiu basicamente no Lucas criando o seu personagem, o elfo paladino de Kalmir Telahir Adlan, que o nome muito complicado nos obrigou a chamar ele de Tel. Também tinha a nossa companheira, a sereia druida da Kelly, a Sirene. E por último, mas não menos importante, teve o personagem do Guilherme, que era um guerreiro puro, o Eric Cantona. Oh, what's going on here? Cantona's getting involved with some supporters. Oh, this is outrageous. Sim, é baseado nesse jogador de futebol aí que vocês viram. Basicamente, ele foi um jogador de futebol que ele deu uma voadora na cara de um maluco que fez um cumprimento nazista na beira do campo. Então, vocês já notam mais ou menos a personalidade do Guilherme, né? Então, é mais ou menos assim. E aí, a partir daí, a gente começou, então, a nossa jornada. A primeira parte, o teste consiste basicamente nos jogadores fazerem uma invasão em um acampamento goblinoide avançado em Tirondir, que era um acampamento da Aliança Negra. O objetivo do Morion era simples. Mata todo mundo! Não era pra sobrar ninguém, não era pra sobrar pedra sobre pedra do acampamento. Se eles conseguissem alguma informação importante, alguma informação útil, beleza. Se conseguissem capturar um líder, ok. Mas o objetivo principal é matar geral. Nesse quesito, pelo menos, os personagens deles se deram muito bem. Era pra ter sido uma aventura muito mais difícil. Só que eles deram muita sorte nos dados. A Kelly por si só mandou crítico a rodo durante a primeira sessão inteirinha. Basicamente ela não tirou um dado abaixo de 18. E nos rendeu a famosa cena do porquinho da Índia matando um goblin com uma mordida na jugular. Então, assim, foi sensacional. O Eric mandou outra também, que ele conseguiu, deu sorte de pegar o ogro dormindo na cabana dele e ele matou o bicho num golpe de misericórdia com um crítico também, então tipo, ele pegou e trucidou a porra do ogro. Mas no geral,
A aventura foi muito boa, foi tranquila, e foi nesse momento que meus pesadelos começaram com a questão do Paladino. O Theo, ele focou o Paladino dele em ser full tanque e dar full suporte no time inteiro. Então, a porra da Égide Sagrada fazia com que o time todo ficasse KCA lá na puta que o pariu. E no fim das contas ele acabou gastando bastante ponto com o atributo, fazendo com que ele ficasse com carisma mais 6. Então ele dava mais 6 de defesa pra todo mundo no time. Então era pesado, cara. Então isso foi meu pesadelo por boa parte da campanha, porque eu tava tentando pensar num jeito de equilibrar as coisas e eu não conseguia. Eu fui conseguir equilibrar isso só lá pro final da campanha. Mas o Theo em si, eu quase não arranhei ele. E muita gente ia chegar pra mim e ia falar assim, ah, bota magia, não sei o que. E é uma coisa importante de destacar aqui. Não tem só o Paladino tancudo na equipe. Então se eu pensar, por exemplo, em tá com uma bola de fogo no Paladino, tem o resto do time ali. Então eu tenho que pensar no equilíbrio da coisa pra não foder com todo mundo. Eu não quero foder com eles, eu quero dar um desafio pra eles. O Theo, e assim, se o jogador criou o personagem pra ele ter uma função específica e ele tá cumprindo esse papel muito bem, porra, show de bola! Ainda bem que ele conseguiu. Eu podia usar a magia de paralisia e blá blá blá. Sim, mas pra dizer bem a verdade, eu não manjo muito bem de usar coisa com magia. Eu sou bem ruim, pra dizer bem a verdade. Eu nunca joguei com personagem mago, assim como eu nunca tinha jogado com personagem paladino. Então, muito provavelmente mais pra frente eu vá tentar jogar com personagem mago pra tentar entender melhor, assim, quais as estratégias de monta build com magia, coisa e tal. Porque eu não peguei a manha mesmo. Eu preferia botar todo mundo pra brigar ali, às vezes pegar e fazer coisas de longe. Então, igual na parte 2 que teve os Halfling de Azagaia, aquilo foi bom, aquilo foi maneiro, eles sentiram um pouco a pressão ali. Mas o que estava difícil pra mim, sobretudo porque o Tormenta 20 é um sistema novo, era conseguir equilibrar as aventuras. E teve vezes que eu cometi uns erros assim muito pesados e acabou quase matando o time inteiro. Então foi interessante. Aí temos a segunda parte da Vingança Elf, que foi a invasão a Laminor. Nesse timing eu chamei o Rodrigo, ele decidiu fazer um personagem Osteon Nobre Arcanista. E ficou muito massa, ficou show de bola mesmo. Ficou uma combinação assim bem forte. Sobretudo porque ele utilizou um combinho de magia divina com magia arcana, que eu vou meio que dar uma ensinada pra vocês aqui. Profanar com o miasma mifítico e o Osteon no meio do miasma. É tipo, todas as criaturas vivas por perto vão passar mal, vão tomar um dano do caralho, e enquanto isso o Osteon vai estar tomando um suquinho de laranja tranquilo e vai estar recuperando PV. É tipo, sensacional. E faz um estrago. Além de que todo o background dele, porque ele era devoto de Kaledranok, então fazia todo um esquema bem legal. Tipo, é bem massa a história do Dimitri. Um dia eu vou contar a história só do personagem do Rodrigo. A gente meio que montou o personagem juntos, assim, então veio uma ideia dele, e de repente veio uma ideia minha, e de repente, puta, vai ficar do caralho. Então, ficou massa. Na parte da invasão de Laminor, foi importante ter entrado o personagem do Rodrigo, Dimitri, e dele ser nobre, porque ele começou com um barco. Basicamente eu dei o barco pra ele e tal, mas era necessário ali e tal, então beleza, tava ali, barco, tranquilo. Ele era o capitão pirata, coisa e tal, então ele deu o auxílio pros jogadores, e pra ele mesmo, de atravessarem o mar. Infelizmente, ele participou de 2 aventuras aí, né, ele tinha participado de uma antes, aí mais 2 aqui, e depois ele não pôde participar mais. Mas pelo menos a parte do mar, ele participou e foi show de bola. Teve um momento grandioso da Sirene, porque, se eu não me engano, teve um pterodáctilo que ele agarrou o Theo e arrastou ele pra fora do barco e jogou ele no mar. Então, o Theo, como nada, o estilo âncora, a Sirene foi muito importante, porque ela simplesmente se jogou no mar, ela é um peixe mesmo, ela pegou, arrastou ele, tirou ele da água, fim, show de bola. Então foi bem interessante, eu tentei fazer com que todos os personagens tivessem seu momento de destaque. No final dessa primeira parte que eles atravessaram o oceano, eles foram então para a floresta de Mirvalar para poder resolver as coisas e tentar encontrar um local para fazer o posto avançado da vingança. Ao mesmo tempo, eu meio que tinha plantado também a ideia de que
a vila onde o Theo tinha morado, né, do personagem que tinha morado, ele ficava num ponto ali meio próximo, meio distante, assim, sabe? Numa distância de um dia, mais ou menos 2. Então eu meio que plantei ali já uma sementinha pra parte seguinte, que eu tava meio que aproveitando uma parte do que tava na parte 3 original da Vingança. E como eu disse, eu não ia usar aquela parte toda dos anões, coisa e tal, mas eu achei interessante de botar isso pra botar algo do background dos personagens. Um dos vilões finais da campanha também tinha a ver com um dos personagens, que era o pai do Eric Cantona, o Grant Cantona, que ele tinha se tornado um do Ishiraki, ele se transformou em parte da Aliança Negra. Foi escravo, se transformou em parte da Aliança. E a Sirene não teve muita coisa da história dela, porque ela foi uma personagem mais simples, assim, então ela não tinha background, não tinha história. Eu resolvi não ficar exigindo muita coisa da Kelly pra fazer ela meio que manjando já de como montar personagem, de como montar background, e isso aliado às ideias dos outros jogadores. Então a gente tava ali pra dar uma ensinada pra ela. Já na próxima personagem que ela montar, eu vou já exigir pra ela montar uma história do personagem dela, criar um background, escrever o que ela fez, o que ela quer, quais os objetivos de vida dela, esse tipo de coisa. Bom, essa parte foi tranquila até, eu tinha montado também uns outros NPCs pra fazer uns antagonistas ali, perto do local onde eles iam se fixar. Infelizmente eu montei também as fichas meio desequilibradas, ficou meio errado ali ainda, mas de qualquer jeito ficou bacana. Os personagens conseguiram se dar bem, coisa e tal, show de bola. Depois que eles finalmente fizeram o posto avançado, eu encerrei a segunda parte da invasão do Laminor. Ela foi bem sucedida. E aí começou as partes que eu tava querendo criar mesmo, que foi a parte que eu chamei de Justa Deliberale Causa, que eu tirei do latim e quer dizer mais ou menos assim, liberdade em causa justa, que foi mais ou menos assim uma aventurazinha mais focada no Theo. Eu montei todo o mapa do acampamento goblinoide, enchi de goblinoide lá dentro, e aí foi nessa aventura que eu comecei a utilizar o método Guilherme Deiswald de equilíbrio de encontro. Os primeiros encontros eles seriam os mais fáceis e eu ia deixar assim o mais casca grossa pro final. A ideia era ir meio que minando os PMs deles antes deles chegarem lá na parte final da campanha. E aí foi que começou a coisa a ficar interessante. Aí eles acabaram fazendo algumas coisas que eu não tava esperando, tipo o Eric Cantona pegar e sair correndo na frente, sendo que ele é a porra do DPS do time e ele consegue limpar um monte de gente assim com ataques, coisa e tal, e não tava fazendo isso. Ele foi lá pra frente pra fazer a investigação. E eu fiquei, what the fuck, cara, o Theo fica preso lá atrás, bicho. Mas tanto faz, eles ficaram lá. É tipo, literalmente era o Theo parado, os goblinoides vindo pra cima dele e ele... Ele nem tava tentando fazer, sei lá, teste de acrobacia pra passar pelos caras, nada. Afinal de contas ele usava a armadura completa e não conseguia. Mas, cara, foi engraçado até. Eu tava vendo assim a galera indo lá na frente, eu com puta medo do Eric Cantona lá na frente, porque eu ia fazer eles enfrentarem uns 3 xamã goblinoide. Então eles tinham magia. E eu nunca tinha botado um personagem assim sozinho pra enfrentar 3 magos. Eles não eram magos, na verdade, eles eram clérigo. Então eu tava com medo de matar ele logo de cara, assim. Então eu fui tentando meio que atrasar o Guilherme, usando o xamã, sabe? Até que teve uma hora que não tive muito o que fazer, ele foi pra cima. Então eu tive que acabar usando algumas magiazinhas assim e ele sentiu. Ele sentiu. Até que daí chegou a Sirene, né, a druida também foi dar um auxílio pra ele, enquanto que o Paladino ficou lá atrás. Mas uma hora o Paladino finalmente se livrou e o time, o Eric, conseguiu usar os ataques dele, conseguiu matar o raio do Xamã. No fim das contas o Xamã era levemente papel, né, ele não foi feito de combate. Bom, no fim das contas essa parte da aventura foi bem bacana e foi, digamos assim, 100% original minha. Isso me ajudou a trabalhar com um dos personagens, né, com o histórico dos personagens, e já meio que criou o terreno para a próxima parte. Bom, eu tava a fim de terminar essa campanha antes de acabar o ano, porque eu queria já
fazer outra coisa, tava muito comprida pra mim já. Então eu decidi que a flecha de fogo já tava pra cair. E além disso eu ia criar ainda um time skip pra ficar mais em cima da hora, mas já chego lá. Eu resolvi então fazer a próxima parte da campanha que eu chamei de Conjunção Selvagem, aonde eu basicamente dei um grande presente pra todos os personagens. Eu sempre quis criar uma NPC baseada na minha bisavó, porque a minha bisavó, ela tá com quase 110 anos. Ela já tá começando agora a ficar meio caduca, mas ela tinha uma coisa engraçada que ela sempre teve cachorro, e os cachorros sempre acompanharam ela pra tudo quanto era lado. Então, tipo, ela lá toda fragilzinha andando pela cidade do interior, e o cachorro a tiracolo, protegendo ela, andando com ela, sabe? Esse tipo de coisa. Eu sempre achei isso muito legal, eu achava que a minha avó era meio a druida. Então eu falei assim, pô, eu tenho que um dia criar uma NPC baseada nela. E criei a Elenia, uma doida de Alihanna que tem 2 companheiros animais. Um galo e um cachorro vira-lata. Esse dogo aqui, ó. Eu sei que essa raça não é uma vira-lata, mas como ele tem meio que cara de vira-lata, beleza, vai ser essa aqui mesmo. Foi bem interessante, eu interpretei ela sendo assim, bem meio selvagem, sabe? Tipo, não falando muito bem, normalmente não usando artigo e pronome muito, mas falando mais de um jeito mais interessante, e achei que ficou bem bacana. A ideia de ter introduzido ela na campanha foi que ela iria fazer um ritual junto com os personagens e iria trocar as armaduras deles. Elas iam virar armaduras de vegetais. Basicamente umas armaduras de Alihanna da vida. Tanto é que, baseado no desenho que eu tinha mostrado pra eles, o Guilherme pagou uma ilustradora e fez esse desenho aqui, ó. E isso tinha o objetivo do quê? De subir a defesa de todo mundo. Não muito do Theo, eu ia subir um pouquinho da do Theo, mas como ele já tinha a armadura completa, era meio que difícil de subir muito mais. Então eu tentei dar uma equilibrada nas defesas de todo mundo. Eu já sabia que com o Theo eu não ia conseguir fazer muita coisa, então, beleza, você vai ficar aí sossegado. Mas eu queria subir o nível dos ataques dos oponentes, principalmente porque ia ter boss, né? Mas eu não queria ter uma chance tão grande de matar todo mundo. Os danos iam ser altos, sim, mas a chance de acertar ou não tinha que estar mais equilibrada. Então eu subi a defesa de todo mundo, para ficar num nível assim meio parelho, né? Com exceção do Theo. No fim das contas, lá na batalha final, ficou realmente bem interessante, ficou bem equilibrado. Eu gostei de ter acertado nisso. Mas bem, depois da Conjunção Selvagem, eles tinham feito meio que um time skip de 5 dias. Eles sumiram por 5 dias. E tava flecha de fogo na porta de Arton, prestes a cair. Eles iam chegar em Lenórien com a flecha de fogo caindo. E se vocês leram o livro, vocês sabem que a flecha de fogo ela se despedaçou. E tinha os fragmentos menores. Então, durante a invasão a Lenórien, iam cair meteoros. E bem, vamos para a última parte, a invasão a Lenórien. Essa ideia da invasão a Lenórien foi bem interessante. Eu queria meio fazer uma coisa de dungeon crawl, eles se arrastando lá com e tal. Só que tem um problema, eles têm um paladino de Calmir. Paladinos não são fãs de coisas furtivas e de mentiras, não rola. Então eu tive que apelar pro plano B, que foi um teste estendido. Então a invasão toda ia ser um teste estendido. Uma coisa que me ajudou muito foi o fato de que o Palácio Imperial de Lenórien ele fica bem na borda da cidade. Essa imagenzinha, inclusive, saiu de uma revista Tormenta. Essa revista Tormenta. Então eu tive uma bela ajuda para poder criar o expertise deles. Vocês vão se embrenhar pela cidade, vocês precisam de 7 sucessos antes de 3 falhas. E eles conseguiram em cima do aço. Teria algumas consequências diferentes. Eu não ia fazer com que eles fossem capturados, coisa e tal. Mesmo porque a cidade estava um caos. Porque estava caindo pedra do céu. Eu fiz mais ou menos o seguinte: se por um acaso eles reprovassem nesse teste estendido, eles iriam ter que enfrentar os guardas da entrada do templo, né, da entrada do castelo. Se eles fossem bem-sucedidos, divinamente ia cair um meteoro, ia matar todo mundo ali e eles iam poder passar livres para a batalha final direto. E foi mais ou menos isso que aconteceu. Caiu um meteoro, matou todo mundo e eles passaram direto. E aí veio a batalha final. Essa batalha final eu tentei fazer ela mais difícil. Eu acho que eu errei um pouquinho. Na mão ficou, acho que um pouco fácil demais. Eu tinha que ter exagerado um pouquinho mais nos poderes, nas coisas. Mas, enfim, o que foi o grande destaque da luta foi a batalha mesmo contra os bosses. Nós tivemos Holgor, o General Hobgoblin, Trania
a antiga princesa Tânia, hoje general de Thor Iron Fist, uma das devotas mais fervorosas dele, e Gant Cantona, outro grande general e também devotado a Thor quando ele fosse ascender. E pai de Eric Cantona, o personagem do Gui. Nessa hora, eu fiz um esqueminha. Eu não sei se vou conseguir mostrar aqui pra vocês na tela, mas é mais ou menos isso aí. Eu ia fazer uma jogada aleatória de 1d4. Esse 1d4 ele ia definir o ponto em que um meteoro ia cair em campo. No início de cada turno, todos eles iam fazer um teste de percepção ou de intuição para saber aonde ia cair o meteoro. Se alguém passasse, todo mundo ia ficar sabendo. Não ia ter como eu mentir para eles assim, não, você não sabe. Não, tá. Um descobriu, todo mundo sabe aonde ia cair o meteoro. Isso ia permitir que eles desviassem do ponto central. Eu não fiz os testes de percepção pros monstros, pros mobs, né? Porque ia esticar muito minha vida. Então, não, tá, só vocês. E com isso ia meio que dar uma facilitada até, além de dar uma dificultada. Teve alguns momentos que o meteoro caiu onde eles estavam caindo. Se caísse 1, 2 ou 3, caía nos pontos que tá mostrando aí. Se caísse 4, não ia cair em lugar nenhum. Se eles reprovassem, eu ia jogar o dado em segredo e ia cair aonde eu ia saber e eles iam ver depois o estrago. Basicamente, ia ser mais ou menos assim, por 2 turnos o dano ia ser baixo, ia ser 3d6. Já a partir do terceiro e quarto turnos ia ser 6d6. E no quinto turno ia ser 12d6. Então ia ser laporrada. Mas como basicamente eles tinham resolvido as coisas assim mais pro finalzinho, eles não chegaram a tomar os 12d6 e também porque eles tinham salvado um outro recurso extra que tinha dado pra eles. No final da Guilda do Macaco, o Guilherme ele tinha meio que criado um sisteminha de Espers. Vocês sabem, no Final Fantasy, né, você tem a invocação de espíritos especiais e tal. Mas nesse caso, eles iam invocar aliados, e esses aliados iam botar algum efeito extra em campo, e iam sumir, e beleza. E eles tinham acumulado alguns aliados, coisa e tal. Inclusive os Dungeon Crawlers, o pessoal lá daquela HQ que eu falei antes, que inclusive eu acho que eu vou fazer a análise ainda aqui no canal, eu tenho que falar dela, mas especificamente pra alguém conhecer esse troço. Os Dungeon Crawlers, inclusive, eles aparecem na versão original da Vingança Élfica, eles aparecem ali no comecinho. E eles estavam com eles ali salvos, com exceção do Frame. O Frame, ele ia meio que ficar paralisado por conta de como que ele viu o estado da Trânia. Né? A princesa Tânia desistiu de ser uma elfa e virou uma Dushlak. Então ele ia ficar abismado, ele ia ficar meio catatônico, ele ia ficar ali da batata. E foi rolando a aventura, coisa e tal. E aí chegou um momento em que o Theo, ele derrotou a Trânia, ele foi direto nela e tal. E ele ia dar um golpe de misericórdia nela. E aí eu pensei, o que faria muito mais sentido é o Frame impedir, já que ele tá meio doidão. Então eu fiz o Frame impedir o Theo de dar o golpe. O Lucas, acho que ele entendeu a ideia. E o Frame pegou a Tânia e foi embora. Teve a luta entre o Eric e o pai dele, o Grant, que teve um dos momentos massa que eu quis fazer ali na campanha. Eu tinha pensado nisso meio que de última hora. A corrente com cravos que o Eric usava, chamada Presa do Sul, era a corrente do pai dele que ficou pra ele, tipo como herança. Enquanto ele foi declarado como morto e tal, e que o Eric insistia que ele só estava lá como escravo da Aliança Negra e tal. No fim das contas, não estava errado não. Eu resolvi sacanear e eu fiz com que o Grant não atacasse o Eric. Ele estava atacando a corrente. Basicamente, essa porcaria aqui não significa mais nada pra mim. Tá ligado? A ideia é que a corrente fosse destruída. E de fato foi. E o que isso ia resultar? Bom, por um turno ela ia estar morta ali e tal, ia estar destruída, coisa e tal. Só que o Eric, conforme foi passando o tempo da campanha, ele foi virando devoto de Tiaats. Um devoto mais fervoroso, que ganhou poder, coisa e tal. E aí, com a morte da corrente, e a corrente era harmonizada, ela estava ligada a ele, né, espiritualmente, por assim dizer, a corrente ia renascer como uma fênix. Não necessariamente uma fênix, ela ia renascer, ela ia virar uma outra corrente. Essa corrente do Eric. Ela não tinha mais ligação com o pai dele. Ela era inteiramente do Eric. Inclusive virando um artefato sagrado de Tiaats. As estatísticas da Voo da Fênix, o novo nome da corrente do Eric, estão lá embaixo no comentário fixado. Inclusive ficou bem maneira a ideia dela, ficou show de bola.
E daí, no finalzinho, assim, quando ia vir o meteoro de 12d6, como eles mantiveram a Aurora, que é uma das personagens do Dungeon Crawlers, ela utilizou um pergaminho de desejo e teletransportou todo mundo pra fora de lá. Com exceção do Rogor, que tinha fugido, e do Frame e da Trania, que também tinham fugido. E, caraca, acho que essa foi uma campanha muito massa. Eu gostei muito de ter mestrado dela, de ter tido a roubada da ideia do meu amigo Padilha, mas eu gostei muito. Agora eu vou falar basicamente os destinos de cada um dos personagens. E foi mais ou menos isso a minha versão própria do final da Vingança Élfica. Se vocês gostaram do que vocês viram, eu posso tentar fazer uma versão mais bonitinha, em texto, tentando fazer algo equilibrado para poder entregar essa ideia para vocês. Eu não ia gostar de fazer isso de graça, que dá um trabalho do cacete, mas se muita gente insistir, e eu tô dizendo muita gente, então compartilhe esse vídeo e fala assim, ó, comenta lá no vídeo, ele, ó, eu quero essa versão final da Vingança Élfica pra gente poder jogar, coisa e tal. Aí eu pego e faço, e eu crio, e eu adapto pra vocês. Mas, né, vocês têm que me dar alguma coisinha em troca, né? Estamos aí com quase 700 inscritos, eu preciso de 1000 e mais 300 horas de vídeo aqui no canal. Então, por favor, me ajuda aí. Foi um grande prazer ter falado sobre essa minha ideia para vocês. Tem outras ideias que eu tô querendo também botar aqui no canal, mas isso aí vai ser ao longo deste 2021. Muito obrigado a atenção de vocês, até o próximo vídeo e tchau, tchau!